Hello, amigos, como vocês estão? Meu nome é Stephanie, sou estudante de medicina e no vídeo de hoje eu vim mostrar a evolução das minhas notas do Enem desde quando eu estava lá fazendo ensino médio e eu ainda nem pensava em fazer medicina, até a nota que me fez passar em medicina. E também, além das médias gerais, eu vou ir mostrando área por área a evolução dessas notas para ficar um negócio bem completo. Então cola aqui comigo que esse vídeo vai ser bem legal, do início ao fim. Vou ir falando várias coisas importantes para quem tá aí nessa luta do Enem, querendo passar em medicina, querendo passar em outros cursos também, porque eu sei que tem pessoas aqui do canal que querem entrar em psicologia, nutrição, o pessoal das licenciaturas que também tá sempre por aqui nos vídeos. E para colar real oficial aqui comigo, vocês sabem o que tem que fazer, né? Claro que sabem! É já chegar aqui nos vídeos acertando a mão no like, já estarem inscritos no canal com as notificações ativadas. Que aí vocês vão estar sempre vendo os vídeos que saem por aqui. Feito isso, então bora! E a primeira nota que eu vou mostrar, gente, vou ir acompanhando tudo aqui no celular, tá? É lá de quando eu tava no segundo ano do ensino médio ainda, que eu fiz o Enem simplesmente pra treinar, como muita gente ainda faz hoje em dia, né, que é ser treineiro do Enem, também fiz isso. Vamos ver aqui então as notinhas desse bebê. Cara, era 2010 isso. Eu vou ir colocando as notas na tela pra vocês irem acompanhando. Já faz 10 anos essas notas que eu vou mostrar aqui. As notas desse ano aqui foram, então, 675,6 em humanas, 598,9 em natureza, 680,8 em linguagens, 578,7 em matemática e 700 em redação. Podem ver, gente, que exatas já não era o meu forte, né? Já dava pra ver nessa época. As notas mais baixas foram nessa parte. A média geral nesse ano ficou de 646,8. Cara, pode até parecer meio baixa essas notas, mas eu acho elas boas, porque eu era, né, treineira, segundo ano do ensino médio, não tinha nem terminado de ver ainda todo o conteúdo do ensino médio. Ah, e detalhe também, nunca nem tinha estudado pra prova do Enem nessa época, nem sabia que diacho de negócio era esse de prova do Enem. Eu tava só indo lá fazer, né, meio assim, aleatória mesmo. Então eu acho que a nota desse ano até foi bem interessante dentro das condições. Aluno de escola pública, toda essa história aí que eu já contei algumas vezes aqui no canal. Bom, agora o próximo ano, então, vamos ver. O ano do meu terceirão, né? Ai, gente, saudade, eu amava essa fase. E nesse ano, ainda, gente, assim, ó, eu nem imaginava em usar a nota do Enem pra entrar em medicina. E muito menos. E na verdade nem sabia assim para o que eu ia usar, sabe, a nota do Enem nessa época. Eu não sabia ainda o curso que eu ia tentar. E aí, mais ou menos como é que era? A gente fazia. Naquela época era muito diferente do que é hoje, totalmente diferente, assim. A gente fazia o Enem. Na universidade que eu tava pensando em passar, nem sabia o curso ainda. Era assim, ó, você fazia o vestibular, e aí o Enem, ele somava uma parte, uma porcentagem da nota, entendeu? Então somava uma porcentagem da nota do vestibular, uma porcentagem da nota do Enem, daí fazia uma conta lá pra ver qual era a tua média. E foi assim, inclusive, que eu entrei em publicidade nesse ano, né? Que foi o curso que eu fiz pro primeiro. Bom, as notas. Humanas desse ano, vamos ver se eu melhorei um pouquinho. 626,4 em humanas, ó. Humanas foi mais baixa que no ano anterior, né? Tá. Natureza, 605,9. Melhorou, melhorou. Antes não tinha chegado nos 600, né? Agora passou um pouquinho. Linguagens, 660. Pior também do que no ano antes. Matemática, 686,6. Bem melhor que no ano antes, né? Olha só, quase 100 pontos a mais. Isso é uma melhoria bem interessante para alguém que é ruim nas exatas. Redação, 760, também melhorou. Média geral, 667,78. A média geral foi tipo uns 20 pontos a mais que no ano anterior, né? E deu pra ver que tipo, eu trabalhei alguns pontos fracos, né? Tipo, natureza, matemática, melhorei um pouquinho, mas não trabalhei os pontos fortes daí, né? Humanas e natureza. Ficou naquela coisa ali. E a redação também, eu achei bem interessante a melhora, só que dá pra ver que eu ainda não sabia o tipo de redação que eu nem queria. Eu só cheguei lá, escrevi o que eu achava que tinha que ser, assim, uma redação como eu faria em qualquer vestibular, eu fiz pro Enem. E dá pra ver, né, que isso se caracteriza bastante na nota, que era uma nota interessante, mas ainda não é a nota daquela pessoa que sabe o formato da redação que o Enem cobra. Aí, gente, o que acontece? Nesse ano aí, saindo do ensino médio, eu entrei na faculdade, mas eu entrei em publicidade e não em medicina. E eu entrei pelo vestibular com aquela soma da nota do Enem que eu falei ali no começo. Se vocês me conhecem há mais tempo aqui já no canal, já vão ter visto alguns detalhes dessa história aí, né, da primeira faculdade e tal. Se estão chegando agora e ainda não conhecem, vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês darem uma olhada como é que foi essa história, porque eu não vou contar tudo aqui de novo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. E aqui entra a fase 2 da minha vida,
que foi quando eu tava terminando o curso de publicidade e resolvi aí sim que eu queria fazer medicina. Mas como nem tudo é perfeito, né? Como é que foi mais ou menos nessa fase aí? Eu tava no último ano da faculdade e aí eu fiz o Enem sem estudar. Tipo, eu peguei e fui fazer assim, porque eu já tava fazendo meu TCC naquele ano, eu tava fazendo estágio, então tinha outras coisas que estavam usando meu tempo. E eu disse, não, vou fazer o Enem, já sei que eu quero passar em medicina, beleza, já sei. E agora eu vou fazer o Enem para ver mais ou menos o que vai dar, né? E aí que vem essas notas aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a partir desse ano que eu fiz o Enem, que era 2016, aí a partir desse ano eu já fiz sabendo que sim, eu queria medicina. Mesmo que nesse primeiro ano eu tenha feito a prova sem estudar, tá? As notas em 2016, então, foram, olha só. Natureza 665,6, Humanas 672,5, Linguagem 664,9, Matemática 723,6, Redação 820. E agora vocês podem até estar pensando assim, nossa, mas essas notas foram boas, né, para quem tava sem estudar nada, para quem tava parado dos estudos. Mas tem umas coisas que eu tenho que considerar aqui para não ficar um negócio ilusório, entendeu? Eu tava parada de estudar assuntos do ensino médio, mas eu não tava parada de estudar 100%, porque eu tava fazendo uma faculdade antes. E essa faculdade me deu uma base muito boa em humanas, para depois eu fazer minha prova do Enem, né, nos anos seguintes, e em linguagens também. Pra não dizer que eu fiz totalmente sem estudar o Enem nesse ano, agora eu me lembrei, porque assim, na verdade eu também não lembro de todos os detalhes, né, já faz alguns anos. Então, eu lembro que eu treinava um pouco de redação no tempo livre que eu tinha, porque eu sabia, né? Já sabia desde aquela época que era super importante. E também eu resolvia algumas provas antigas. Então, assim, ó, vejam a importância disso. Que mesmo não tendo focado em estudar pro Enem, só o fato de eu ter treinado um pouco de redação e ter feito provas antigas, que é o que eu falo muito, muito, muito aqui no canal, isso já deu uma diferença muito boa da nota daqueles anos lá que eu ia fazer a prova do Enem sem nem saber o que estava acontecendo. Acho até interessante bater nessa tecla um pouco mais, porque olhando para trás agora eu consigo avaliar melhor que eu sabia que eu não ia ter tempo para estudar teoria pro Enem, mas eu sabia que saber sobre a prova já era algo muito importante e que não teria mais como eu ir fazer uma prova do Enem sem entender a prova. Então, de certa forma, eu já estava estudando a prova, o modelo de prova. Fiz algumas provas anteriores, provavelmente, não sei dizer quantas, assim, eu tive tempo de fazer, e treinei um pouco de redação. E isso já me rendeu uma nota bem interessante naquele ano. Estudo estratégico, por isso que eu falo tanto disso, gente. Não adianta se matar estudando se vocês estudam sem estratégia nenhuma. E olha só, eu não estudei pra prova, mas eu já tava com as manhas ali meio se afiando, começando a aplicar essas estratégias, né? Que foi que eu apliquei de fato no ano seguinte pra conseguir passar em medicina, né, depois. E essas estratégias que eu fui refinando para depois conseguir melhorar a nota e passar, é o que eu conto nos vídeos, que eu vou deixar aqui no card. Quem não viu esses vídeos tem que ver, né, são dos vídeos mais importantes. E a média final nesse ano que eu fiz sem estudar, né, foi de 709,32. Gente, isso é uma ótima média para uma pessoa que, tipo, tava vários anos sem ver matéria do ensino médio, mal estudou, foi lá, fez a prova. Cara, assim, pra vocês terem noção da importância da estratégia e de conhecer a prova e de. Olha, não tenho nem palavras, né, pra falar. Não sei o que vocês acham, mas pra mim 710 no Enem já é uma média ótima, já dá pra passar em muitos, muitos, muitos cursos, em várias universidades diferentes. Então, assim, estratégias simples e muito eficientes, né? Já tava pegando as manhas ali do negócio nesse ano. E se vocês ainda não se convenceram a se inscrever no canal, depois disso vocês têm que estar convencidos, né? Porque ainda vamos para as próximas fases, que foram os anos em que eu realmente estudei, aplicando tudo que eu tinha entendido da prova, de jeito de estudar, de estratégia de prova, de estratégia de estudo. Tô abrindo o jogo 100% aqui com vocês, mostrando como as coisas aconteceram. E tô descrevendo esses detalhes que eu acho interessante pra gente ir entendendo o contexto e da onde que vem tudo que eu trago aqui no canal pra vocês. Não vem do nada, vem até de uma experiência bem longa que eu tive com estudos, né? Até que foi o que me motivou a criar o canal e tudo mais. Beleza, seguimos então entrando no ano que eu realmente, assim, ó, sentei a dita bunda na cadeira e estudei muito. Mas muito! Esse ano foi 2017 e eu tava, assim, ó, 100% focada. Ainda que eu trabalhasse todo esse rolê aí que eu já contei também num outro vídeo, eu tinha um objetivo, que era estudar e passar. E assim eu fiz. Nesse ano, minhas notas foram, vai acompanhando aí na tela. Linguagem, 692,1. Nota linda. Quase gabaritei. Linguagens é difícil, né, ter uma nota assim, perto dos 700. Humanas,
700,7. Nota mais linda também. Natureza, 684,4. Percebemos dificuldades aqui. Foi pouco aumento, né, em relação àquele outro ano lá, mas percebemos dificuldades. Matemática, 764,6. Boa melhora também, interessante. Redação, 840. Se a gente for analisar aqui, eu tive uma ótima melhora do ano anterior para esse. Todas as áreas subiram um pouco a pontuação, os números de acerto também. Eu não lembro de cabeça os números de acerto, gente, senão eu estaria trazendo tudo aqui pra vocês. Mas essas provas desses anos, infelizmente, assim, ó, quando eu me mudei, numa outra mudança ainda, eu acabei jogando tudo fora, infelizmente, porque eu gostaria de ter muito de ter essas informações e poder trazer tudo aqui pra vocês. Mas eu não tenho mais os números de acerto desses anos anteriores. Se vocês pegarem depois para comparar os números aqui de todos os anos que eu vou trazer, vocês vai dar para ver certinho assim essa evolução, essa mudança, e vai ser bem interessante também para vocês conseguirem perceber como que vocês podem ir analisando as notas que vocês já tiveram ao longo dos anos e as notas que vocês possam vir a ter. O que deu para observar dessas minhas notas então? Que eu tava com dificuldades em natureza e que eu também ainda não tinha pegado qual que era a manha da redação. Porque 840 é uma nota bem legal, mas não é ainda uma nota de quem quer passar em medicina. A gente tem que tirar mais de 900 para garantir aí essa média um pouco melhor. Eu lembro perfeitamente, assim, que nesse ano eu fiquei muito chateada com a minha nota de redação, porque ela subiu só 20 pontos do ano anterior para esse. E eu tinha estudado, tinha treinado muito. Cara, dá pra ver nitidamente, assim, ó, que o que faltou ali nesse ano foi ter pego a manha da redação, do modelo, do formato, de tudo exatamente certinho que você teria que colocar na redação. Eu não tinha pego essa manha. Chorei por causa da nota triste. Chorei por causa da nota triste. Fiquei triste por causa da nota. Chorei. Fiquei muito chateada nesse ano. Mas fiquei só chorando também? Também não. Eu fui atrás de ver o que tava faltando, cara. Alguma coisa estava faltando. E eu fui atrás pra ver e descobrir, porque no ano seguinte, né, tivemos uma nota maravilhosa. Então, bora seguir aqui o raciocínio. Nesse ano todo aqui que eu mostrei as notas pra vocês, a minha média geral foi de 736,44. Cara, eu quase passei nesse ano. Eu quase passei, assim, eu fiquei bem pertinho. Eu acho que passaram umas três vagas assim na minha frente, né, 3 colocações na minha frente passaram. Foi muito perto. E foi muito bom, porque mesmo não tendo passado, eu vi que eu tava no caminho certo. Eu vi que era só questão de tempo e que eu ia conseguir. Ter ficado tão perto me deu muito ânimo de continuar estudando. Agora, vamos para o fatídico ano em que eu passei. Uhul! Glória! Foi o ano de 2018. Meu Deus, que ano! Gente, de novo, muito estudo. Muito estudo. Não dá pra negar, não dá pra dizer que não. Muita estratégia aplicada e um total de R$0 gastos. Eu gosto de falar isso e de destacar essa questão do dinheiro para lembrar que eu não fiz nenhum cursinho presencial, não fiz cursinho online. Assim, ó, foi simplesmente... Não comprei cronograma, gente, não. Cronograma pronto, cara, fico até nervosa com isso. Não comprei cronograma pronto. Foi, tipo, usando a cabeça, sabe? Autoconhecimento, tentando pensar, tentando bolar estratégias de estudo. Tudo isso que eu venho trazendo aqui no canal, então colhem aqui no canal, que eu tô mostrando todo o processo dessa experiência que me fez chegar nessas estratégias que eu passo aqui pra vocês hoje. Colhem aqui, se inscrevam, não esqueçam que eu passo todas as manjarias aqui pra vocês. Então, nesse ano que eu passei, ano de 2018, né, nem de 2018, as notas foram até... Dá um calor aqui, uma coisa, uma emoção. É sério, é muito bom relembrar, assim, isso. É muito bom. Bom, notas. Linguagem, 691,9, quase igual que no ano anterior. Detalhe. Humanas, 737,6. Ah, humanas, nota... Sério, eu sou das humanas um pouco, não adianta. Natureza, 695,3. Subiu também essa danada dessa nota em humanas. Maravilhosamente? Não, mas subiu, já deu pro gasto. Matemática, 744,1. Menor que no anterior, né? Se vocês estão prestando atenção, vocês perceberam isso. Redação, xodó, né? Salvação da humanidade, 960. Meu Deus, assim, ó. Graças a Deus essa redação existiu na minha vida. Não vamos embora ainda do vídeo, que falta a média geral desse ano e também umas análises bem importantes que eu tenho pra fazer, que vocês vão ir vendo como que vocês podem também analisar as notas de vocês. Vamos analisar aqui, ó. Do ano anterior pra esse, eu subi o número de acertos em todas as áreas, exceto matemática.
que eu acertei exatamente o mesmo número de questões do ano anterior e tive uma nota mais baixa. Coisa do TRI, né? A gente sabe. Outra coisa louca do TRI também é que nesse ano eu acertei mais questões de linguagens que no ano anterior e uma nota basicamente a mesma. E como deu pra ver, o que colocou minha média bem mais pra cima foi a redação. Foi a redação. E eu consegui, então, nesse ano, de vez, pegar as manhas da redação, gente. Vocês têm que pegar as manhas da redação. Já fiz um vídeo falando sobre redação, sobre o modelo que eu usava, tá tudo aqui no canal, nos cards, vou deixar. Então, prestem atenção nesses detalhes, que são os detalhes que fazem a diferença. Inclusive, era eu que corrigi minhas redações, não tinha ninguém para corrigir para mim. Se vocês quiserem mais detalhes sobre todas as notas, os números de acertos desse ano específico, que foi o ano que eu passei, já tem um vídeo aqui no canal também detalhando tudo sobre isso. Eu acho bem interessante de vocês verem, até para complementar a análise que a gente tá fazendo aqui. Já abram esse vídeo aí na outra guia para vocês não esquecerem de ver depois. E a média final, gente, desse ano aqui, que foi o ano que eu passei, foi de 765,78. Então, né, foi a nota que me fez entrar pra medicina. Ah, meu Deus. Cara, esse último ano do Enem foi pra mim um misto de emoções, assim, vocês podem ver, até fico meio pra falar, porque foi um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de ter aumentado a minha média, de ter feito uma nota de redação muito boa, por outro lado, eu fiquei muito apreensiva por causa da minha nota de matemática. Esse ano, né, eu tinha me dedicado muito pra estudar matemática. E aí, ter feito o mesmo número de acertos foi muito difícil pra mim, porque eu tava pensando que eu ia ter que, se eu não passasse, eu ia ter que repensar todo o meu estudo de matemática. Eu ia ter que fazer a mesma coisa que eu fiz com redação lá atrás. Rever tudo que eu tinha feito, que tinha dado certo, que tinha dado errado, pra conseguir acertar nessa área em específica que eu tava com alguma coisa errada ainda. E hoje, mesmo tendo passado, eu já entendi muitas coisas que eu fiz errado no meu estudo de matemática. E também, assim, teve professores também falando que a prova daquele ano estava um pouco mais difícil, então talvez tenham essas outras questões aí que tenham interferido. Mas felizmente eu passei naquele ano e sigo sim estudando a prova do Enem, estudando estratégias, porque hoje tudo que eu estudo e tudo que eu aprendi eu trago aqui no canal para compartilhar com vocês e para ajudar que muitas mais pessoas, que muita gente, né, que talvez estava meio desacreditada ou talvez não confiasse em seu potencial, como eu muitas vezes me questionei, também hoje em dia tenha coragem, tenha métodos de estudar. Então é para isso que estamos aí hoje. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Desejo ótimos estudos para todos vocês. Sigam firmes no propósito e tamo junto. Beijo!